Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre o senso jurídico e como você, advogado de escritório ou de departamento jurídico, pode utilizar dados como apoio para a sua advocacia. Não sai daí que o episódio de hoje é sensacional, mas antes, temos que fazer um adendo, uma propaganda. Vai passar aqui para vocês um vídeo sobre o maior evento de tecnologia jurídica do Brasil, o ProJuris Summit. Então aponte o seu celular para este vídeo, inscreva-se e nos vemos lá no ProJuris Summit em outubro. Então tá bom, feito aí a nossa apresentação do ProJuris Summit, vamos ao que interessa, que é o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre o senso jurídico e, como de costume, tem sempre um especialista aqui para falar com a gente, mas antes peço que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, saiba que existe o Juriscast em vídeo. Sim, existe uma versão em vídeo no Spotify e no YouTube, então se você quiser conhecer os nossos rostinhos, acesse pelo YouTube ou pelo Spotify o Juriscast. E nas demais plataformas de áudio estamos também disponíveis com todos os nossos episódios de forma gratuita. Tudo bem? Vamos ao que interessa: senso jurídico e dados como apoio à advocacia. Para isso tem aqui uma especialista, a Giovana. Já vou apresentá-la, mas hoje é um episódio diferente. Normalmente a gente tem aqui advogados, e hoje a gente tem uma engenheira que vai falar com a gente sobre o senso jurídico, tá? Ó, a Giovana é a Giovana Bolognese Oliveira, ela é engenheira naval, com mestrado em engenharia e ciências mecânicas, com foco em gestão de produtos e processos, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina e também com pós-graduação em engenharia de produção. A Giovana tem mais de 6 anos de experiência nas áreas de inteligência de mercado, análise de dados e melhoria de processos. E atualmente ela atua como coordenadora de inteligência de mercado na ProJuris. Giovana, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigada, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês para contribuir ainda mais com a minha experiência, né, nesse mundo jurídico que tem cheio de dados, uma imensidão aí de possibilidades para a gente mergulhar nesses dados e trazer cada vez mais eficiência para o dia a dia dos advogados. Legal. Estou empolgado porque a gente está falando com uma engenheira. Normalmente aqui tem advogados do outro lado da mesa. Hoje, inclusive, estamos num estúdio diferente, um episódio diferente em vários aspectos. E, poxa, vamos falar de dados com uma engenheira, especialista em dados, trabalha com análise de dados. Poxa, isso aqui para os advogados que estão nos assistindo deve ser muito diferente. Então, para a gente começar a nivelar a nossa conversa, quero te pedir que, poxa, vamos falar dar um pouquinho de contexto sobre o senso jurídico, né? Uma iniciativa super legal, mas que eventualmente podem existir advogados que não conhecem. Então fala pra gente um pouquinho o que é o senso jurídico, qual é o propósito dele, como que ele se propõe a ajudar quem atua na área jurídica. O senso jurídico, ele é um levantamento, uma pesquisa que é feita desde 2011 para todos os advogados, sejam eles que trabalhem autônomos, em escritórios, em departamentos jurídicos, com o objetivo do entendimento desse setor, dessa profissão no cenário brasileiro. Então, ele tem o objetivo também de trazer o dado para o advogado, para ele poder se comparar com o restante, né, dos outros profissionais, né, seja em termos de demográficos, termos de tecnologia, né, nível tecnológico, maturidade digital. Então, trazendo esse comparativo, esse entendimento do perfil do profissional, como ele está e como ele vem evoluindo a cada ano. Legal. Eu acompanho já o senso jurídico há um bom tempo e eu vi que normalmente ele recebe milhares de respostas, né, de milhares de advogados aí nas versões anteriores e imagino que estas respostas, né, depois condensadas, ajudem essas pessoas a
a de alguma forma se entender, compreender a sua realidade, o seu mercado e com isso tomar decisões mais inteligentes, né? Exato. Mas você é engenheira, então assim, esse olhar do engenheiro, que não é o olhar do advogado, né? O advogado é de humanas, os números até nos assustam um pouco, né? Conta pra gente um pouquinho como que você entende que os dados são importantes para quem está na advocacia, para quem está atuando num escritório, no departamento jurídico, e do ponto de vista de, como é que isso pode ajudar essas pessoas a entenderem melhor a sua realidade? Como é que você entende esse contexto de, usem os dados, né? Bom, primeiro, dado o contexto do setor, né? A gente tem mais de 1 milhão de advogados no país, com milhões de processos ativos em andamento. Então, devido a esse volume todo, né, trazendo isso para a realidade do dia a dia, não é mais uma opção, né? Trabalhar com dados sim ou não, é uma necessidade, né, para o advogado conseguir entender o dia a dia dele, antecipar tendências, ganhar efetividade, eficiência ali no trabalho dele, né? Então, desde do dado que ele gera, seja como uma petição, um contrato, custos envolvendo o escritório, geração, análise da equipe, desempenho da equipe no departamento jurídico também, não só no escritório, importante ressaltar isso, né? Os dados, eles mostram o caminho, né? Então, a gente deixa o achismo de lado e passa a olhar os dados como um aliado, né? E com evidências mesmo. Eu gosto dessa temática porque eu converso com muitos advogados e eles, em vários momentos, falam, inclusive, que eles têm dificuldade de condensar dados, né? Os advogados, às vezes, usam o sistema do tribunal, lá, o EPROC é minha tela de trabalho no dia a dia, mas uma tela de consulta, né? Não tem nenhum dado estruturado, não tem nenhum dashboard, né? Se for perguntar para ele quanto tempo você gasta fazendo o que você faz, quantas atividades você entregou hoje, quantas reuniões você fez, né? Sei lá, qualquer tipo de dado para entender melhor a sua rotina, os advogados têm dificuldade de obter esses dados. Então, na sua visão, como é que você entende que os dados, e talvez até pegando algumas perguntas lá do censo jurídico que são feitas a esses profissionais da área jurídica, como é que você entende que essas perguntas que estão lá feitas, depois condensadas numa resposta, né, numa análise, podem ajudar os advogados a terem uma capacidade de tomar decisões mais estratégicas, né? Usarem esse dado para algo de fato prático? Você consegue dar algum exemplo assim nessa linha para a gente? Os dados do censo, eles estão divididos como a parte demográfica, de advocacia 4.0, 5.0 e maturidade digital. Então, dentro de cada escopo desse, o advogado ele consegue se comparar com o restante do mercado. Legal. Então, esse já é um viés. Por dentro do censo, ele já vai conseguir acessar esses resultados. E trazendo para o dia a dia dele, usando um software jurídico, dados de jurimetria, tudo isso vai facilitar esse entendimento de comparação até, né, de entendimento da rotina de trabalho com o restante do mercado. Como você falou, os dados são evidências, né? E o advogado trabalha com evidências no dia a dia. Poxa, para quem trabalha com contencioso, todas as teses que eles formulam precisam de evidências para serem entendidas como verídicas, né? Como possibilidade de gerarem benefícios para os seus clientes. E essa palavra, evidência, quando a gente aplica ela a uma realidade de produção de dados, de uso dos dados para entender um cenário, acho que é legal a gente trabalhar também, porque, poxa, o advogado ele produz dados para um monte de fontes em diversos contextos, né? Como é que você entende que o advogado ele pode contribuir para essa advocacia orientada a dados, orientada a evidências, na sua visão de engenheira? A qualidade dos dados que a gente imputa, seja num software jurídico, numa agenda, até mesmo uma própria agenda digital, né? Tudo a gente tem que pensar na qualidade e padronização desses dados. Porque se a gente não pensa nisso, a gente não tem como medi-los depois, né? Então, a ideia é que esses dados sejam sempre pensados desde o nascimento deles dessa forma padronizada e estruturada para que em um determinado momento a gente possa vir a analisá-los,
né, com um padrão. E aí sim gerar os insights e melhorias que a gente tanto deseja. Né? A gente sabe que essa é uma dificuldade, e não só para os advogados, mas é uma dificuldade em todos os ambientes corporativos hoje. Né? Tem pesquisas que mostram que mais de 50% dos gestores não confiam nos dados internos que eles têm nas empresas. Então, é um desafio geral do mercado como um todo. Então, a dica, né, a sugestão é que sempre pensem na estruturação dos dados com qualidade, confiabilidade, que na hora da gente conseguir analisá-los, trazê-los para o dia a dia das análises e tudo mais, a gente tenha segurança no que a gente está trazendo, né? Das atividades, das tarefas, seja as petições, enfim, né? Do dia a dia do advogado. E a gente sabe que com a inteligência artificial, a gente não pode falar de inteligência artificial sem qualidade de dado, porque são os dados que compõem, né, ou tudo que está vindo por aí. Então, se a gente não tem bancos de dados ou dados do dia a dia, como eu próprio falei, a gente não consegue aplicar a inteligência artificial a nosso favor. Legal. Entendi. Você aí está nos acompanhando, advogada, seja de escritório, seja no departamento jurídico, perceba que existe aqui então uma oportunidade para você participar do Censo Jurídico, ir lá ser parte dessa pesquisa ativa aí no ramo jurídico. E pelo que eu entendi, você sai dessa pesquisa, você dá as suas respostas, mas você também recebe um diagnóstico, um retorno ali a respeito de como que você está neste mesmo consenso, neste mesmo conceito em comparação com outras pessoas que estão na mesma situação, seja de escritórios, seja de departamentos jurídicos. Se você conhece alguém aí que já pensou nisso, que já se perguntou sobre, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou evoluindo na minha carreira, na minha advocacia, no meu departamento jurídico? Será que eu melhorei ao longo do tempo? Sim, não? Talvez o Censo Jurídico seja uma forma de você começar a conhecer o seu momento atual, as suas características de hoje e, ao longo do tempo, medir se você está evoluindo, né? Gi, fala pra gente então, do ponto de vista de Censo Jurídico, vamos lá. Agora vamos explicar um pouquinho melhor para esse pessoal detalhes do censo, né? Conta pra gente assim, que tipo de perguntas as pessoas vão responder mesmo? Você falou, né, sobre os quatro blocos de perguntinhas, mas fala pra gente o que eles vão responder e, pelo que eu entendi, é gratuito e eu consigo ir lá responder hoje, mês que vem eu posso ir lá responder, ver se eu evoluí, sim, não? Como é que funciona a mecânica do Censo Jurídico? Sim, ele é gratuito, acessojurídico.com.br, esse é o domínio. Quando você acessa, a primeira trilha que a gente disponibiliza é a trilha de dados demográficos. Então, ali a gente faz perguntas sobre grau de escolaridade, geolocalização, especialização, mais nesse sentido, na área de atuação e tudo mais. Para entender quem é a pessoa, né? Isso. Quem é o advogado, o profissional que está respondendo, onde ele está e como é que é a situação no momento. Para comparar isso certo com outras coisas depois, né? Exato. Para a gente poder esse comparativo, ver onde estão concentrados os advogados no Brasil hoje, né? Quais são os níveis de escolaridade e tudo mais. Tá. Depois, o profissional ele vai ter acesso a essas respostas, né? E, como a gente já falou, poder se comparar com o restante dos colegas. É anônimo. É anônimo. Anônimo, gente. Censojurídico.com.br e é anônimo. Você vai preencher os seus dados, vai ver depois as suas respostas comparadas com a amostra, pelo que eu entendi, mas você não vai ver quem respondeu o quê. Anônimo, tá? Fiquem tranquilos. É isso, né? É isso, né? Beleza. E depois que é feita essa primeira etapa, existe a possibilidade de as três trilhas. Então, maturidade digital, advocacia 4.0 e 5.0. Então, ali são perguntas mais direcionadas a essas temáticas mesmo, né? Também da mesma forma, gratuito, anônimo, e no final de cada um, ele vai ter a possibilidade de emitir um certificado, né? Compartilhar nas redes sociais, com os colegas, e é isso. Então, a importância disso é que se você não participar, acaba que você não entra na estatística, né? E quem não entra na estatística não dá direito, né? A gente não consegue trazer as mudanças necessárias expostas. Então, por isso que é importante essa participação, né? A gente poder trazer esse contexto cada vez mais fidedigno de todos os profissionais desse ramo. Legal. E a Gi, né, falou sobre essas partes
da pesquisa, onde você vai falar sobre maturidade digital, sobre o uso de tecnologia. E se você acompanha o Juriscast, você já deve ter visto que os últimos episódios a gente está falando bastante sobre tecnologia, sobre IA, sobre jurimetria, sobre blockchain. Não é de graça. O mundo está evoluindo para um momento onde o uso da tecnologia é imperativo, já não é mais opcional. E entendi que essas 3 etapas complementares do censo vão permitir que você entenda em qual nível você está utilizando a tecnologia a seu favor, né? E em qual nível o mercado está utilizando também na hora que você se compara para você ver, poxa, meus concorrentes estão diferentes de mim, tô bem, tô mal, a galera da mesma região que eu tá mais assim, mais assado, usando mais tecnologia, menos, etc. É isso? Perfeito, exatamente. Legal. Então, ó, censojuridico.com.br, se você ainda não acessou, acesse. É importante perguntar também, Gi, tem um prazo limite para essa resposta? As pessoas podem acessar todos os dias, elas podem, sei lá, daqui a 3 meses acessar de novo, mais de uma pessoa de um mesmo escritório pode responder? Como é que tem alguma limitação? Existe a limitação de respostas das trilhas, né? A gente pede para que seja respondida uma vez somente dentro de um determinado período específico, né? Dentro de 6 meses. Depois a gente volta a liberar esse acesso, para que dentro desse período a gente possa entender os resultados e ver se houve uma mudança ou não no comportamento. A gente disponibiliza para que todos os advogados possam preencher, né, responder. Então, se trabalham no mesmo escritório, no mesmo departamento jurídico, não tem problema. É o ideal que todos respondam mesmo, né, para gerar esse dado no sentido de profissional, né? Entendendo profissional ou do escritório ou do departamento. Quanto mais gente responder, melhor. Então, quanto mais gente responder, certo, mais rica fica essa amostra, né? Perfeito. E a pesquisa é viva. A gente pede para que o advogado ele preencha uma vez a cada 6 meses, para que a gente vá formulando isso, entendendo também o comportamento, para que também não manipule o resultado da pesquisa num período curto de tempo. Então, mas é algo vivo que a gente fomenta, né, que sempre estejam ali atualizando os dados também. Legal. Muito legal. A advocacia ela tem poucas fontes de dados para que a gente conheça como está a atuação jurídica, seja em escritórios, seja em departamentos jurídicos, e acho que essa iniciativa é super legal. Não é à toa que você está aqui, é porque a gente quer dar visibilidade para esse projeto tão legal que, pelo que eu entendi, ele quer ajudar os advogados ao se entenderem, conseguirem fazer uma prestação de serviço jurídico em escritório ou departamento jurídico cada vez melhor, né? E, por consequência, evoluírem nas suas carreiras, né? É isso mesmo? É isso. Legal. Então, para a gente terminar, Gi, eu sempre gosto de deixar o espaço ao final das nossas conversas para que o entrevistado aqui, o nosso convidado, no caso hoje você, para a nossa audiência, você dê aí a sua indicação sobre como, né, participar ou não do censo jurídico, que você entende que eles podem ter de benefícios. E também é muito normal que as pessoas comecem essa conversa aqui no Juriscast, mas eles queiram continuar essa conversa depois. Então, você tem um LinkedIn, tem um canal de contato onde as pessoas podem conversar com você, podem tirar dúvidas sobre o censo jurídico, ou podem querer saber como é a vida de uma engenheira naval que trabalha com dados jurídicos. Qual é o melhor ponto de contato para conversar com você daqui para frente? Porque a conversa começa aqui, mas ela não termina. Legal. Eu tenho meu LinkedIn Giovana Molanhese Oliveira. Podem me contatar, adoro trocar ideias, dicas sobre esse mundo jurídico, trazendo ainda mais insights com dados, a minha experiência, né, mais analítica. Então, para mim é um prazer, podem me chamar por lá. E como um recado aqui final, que a gente pense cada vez mais em trazer a análise dos dados para o nosso dia a dia. Então, só que a análise do dado depende muito da cultura de dados. Então é isso, a hora de gerar os dados, pensar muito bem na estruturação, na padronização, na qualidade que a gente vai gerar nisso, para depois colher esse fruto, né? Que é tão bom e que nos ajuda tanto, né, no dia a dia. E como a gente falou aqui, né? Hoje esse mundo jurídico já não é mais uma opção, é uma real necessidade. Então, e ainda mais com essa tendência da IA, que está tão quente, a gente tem que ter esses dados cada vez mais estruturados, e o censo jurídico é uma forma da gente cada vez mais fomentar isso nesse ecossistema aí do direito.
Legal, obrigado, Gi, obrigado pela gentileza de vir aqui compartilhar essa iniciativa com a gente. Espero que cada um de vocês aí que nos assiste, nos acompanha, tenha percebido aqui a oportunidade para você aprender com o Senso Jurídico. Então vão lá, acessem sensojuridico.com.br, acessem o site lá, respondam e depois de responder, peguem esses dados, esses comparativos e usem esse dado a favor da sua carreira, da sua atuação jurídica, sem dúvida vai ser muito legal para você. Gi, obrigado pela presença, obrigado pela gentileza por compartilhar aqui o teu tempo e o teu conhecimento com a gente. Espero que a gente se veja em outros episódios aqui do Juriscast, hein? Com certeza, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e vamos mantendo contato. Me procurem lá no LinkedIn também, pessoal. Legal, obrigado, Gi. Obrigado a vocês, então, advogados e advogadas que estão aí preocupados com vocês, com a sua atuação, com a sua evolução, com a sua carreira. Muito obrigado e parabéns por estarem preocupados com isso, investindo esse tempo deste episódio em vocês. O objetivo do Juriscast, como eu sempre falo aqui, é a gente pegar esse conhecimento dos nossos entrevistados aqui, dos nossos convidados e compartilhar com vocês para que assim a gente multiplique esse conhecimento no ecossistema jurídico e façamos assim esse ecossistema cada vez mais próspero para todos nós. Então, parabéns pela companhia de vocês aqui, muito obrigado por essa companhia, estarem sempre acompanhando os episódios do Juriscast e obrigado especial a você que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos no próximo episódio, na quinta-feira que vem. Até lá, um abraço e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.